Ora, veja você, se a teoria da evolução fosse uma verdade comprovada, ela deveria se chamar lei da evolução e não teoria. Se a criação é uma teoria, a evolução é pior ainda. A teoria da evolução tem mais de religião do que de ciência. Bom, saudações, pessoal. Com um pouco de atraso, eu estou gravando e vou publicar o meu vídeo sobre evolução, sobre evolucionismo, teoria da evolução. Ele é intitulado Evolução, Teoria de Fato e de Direito. Vários vídeos a respeito desse assunto já foram publicados por vários canais, né? Entre eles o canal do Pirula, o Papo de Primata, o Disperciência e tantos outros. Uma vez que esse assunto ele volta à tona de tempos em tempos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu confesso que fiquei um pouco hesitante em fazer o vídeo, mas vendo outros vídeos e vendo aí o que as pessoas estão fazendo, e também o fato delas estarem conclamando, né, outras pessoas a publicarem vídeos falando sobre assuntos dos quais elas conhecem, eu acabei ficando estimulado, né, a fazer um vídeo e tentando dar uma contribuição humilde para essa discussão, considerando tudo o que tem acontecido nos últimos tempos. Muito do que tem sido escrito e dito sobre evolução mostra coisas absurdas, né? Coisas que são incorretas, e fica a impressão de que isso é feito por gente que ou é ignorante no assunto, não tem um conhecimento técnico, um conhecimento fundamentado, ou então as pessoas fazem isso com más intenções, né? São pessoas mal intencionadas, sabem, conhecem um pouco do assunto, mas procuram fazer apenas uma exposição do lado negativo dessas coisas, né? Ou então são pessoas que são desonestas intelectualmente num sentido muito amplo, ou então todas essas coisas juntas, né? É lógico que eu sei que existem pessoas que têm uma preocupação com o conhecimento, mesmo quando assumem uma posição contrária à teoria da evolução, por serem religiosas, por pensarem que a religião é muito mais importante do que outros aspectos, mas muita gente tem feito isso de forma desonesta, no meu entender. Por isso, eu vou tentar fazer uma abordagem aqui do vídeo que vai reunir alguns elementos, alguma coisa da filosofia da ciência, alguma coisa da história da ciência, alguma coisa relacionada ao conhecimento técnico, científico sobre evolução que eu adquiri aí ao longo do tempo. As afirmações que eu fiz no início do vídeo, na verdade, foram extraídas das publicações no Twitter feitas pelo Silas Malafaia no dia 10 de janeiro, em resposta à declaração do ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, quando ele fala que não se deve misturar ciência e religião. Na verdade, ele estava fazendo um comentário a respeito de um vídeo que foi gravado pela Damares Alves em 2013, e eu já até havia comentado sobre isso num vídeo anterior, né? Eu vou deixar aqui na descrição o link para que vocês possam dar uma olhada. Quando analisamos o conteúdo das frases declaradas por Malafaia, nós percebemos que há uma série de equívocos, de inconsistências e de erros. Por exemplo, ele coloca o fato de a evolução ser uma teoria como algo sem fundamentação, algo que é muito tênue. Não é? E por outro lado, ele dá um valor maior ao termo lei, que para ele envolve um conhecimento
sólido, um conhecimento certo, comprovado, definitivo ou até mesmo absoluto. Não é? Então é importante a gente entender de onde que vem isso. Não é? Na verdade, o Malafaia ele está preso a uma concepção que é pré-científica, né, quando basicamente o conhecimento que era valorizado, o conhecimento que era entendido como correto, ele era o resultado da operação da razão, né, aliada a alguma observação empírica a respeito de fenômenos da natureza. Daí mesmo vem o termo lei, algo que é eterno. Isso estava muito ligado às concepções religiosas, né, medievais e até mesmo posteriores. No século XVII, o Isaac Newton, baseado nos trabalhos de outros pensadores como Galileu, Kepler e Tycho Brahe, ele formulou uma teoria explicativa para os fenômenos ocorridos no universo, que ficou conhecida como mecânica de Newton. Então nós temos aí um conjunto de conhecimentos, um conjunto de hipóteses que são concatenados, organizados e que explicam os fenômenos da natureza como um todo. Né? Nesse contexto, a gente encontra também o uso do termo lei, né? Então, como por exemplo a lei da gravitação universal do Newton, que vai dar conta então de alguns aspectos dessa teoria. Então a gente vê, na verdade, os dois termos, teoria e lei, usados de uma forma rigorosa, de uma forma sistemática. A teoria como algo amplo, né, como um conjunto de hipóteses, um conjunto de conhecimentos a respeito da natureza, e as leis como sendo aí os aspectos explicativos dessa teoria. Mas será que nós podemos hoje dizer que a mecânica newtoniana ela representa um conhecimento acabado, definitivo, verdadeiro a respeito da natureza? Obviamente, desse ponto de vista, não. É fato que a mecânica newtoniana ela serviu como explicação para os fenômenos da natureza durante séculos, né? Ela só foi desafiada efetivamente no início do século XX, né? Então nós vamos ver aí o surgimento da teoria da relatividade especial e da relatividade geral do Albert Einstein, que vai pôr em xeque alguns postulados da mecânica newtoniana. E com isso nós percebemos que o conhecimento científico ele não é algo acabado, algo definitivo, ele está sujeito a mudanças, e isso então diferencia o que a gente entende por ciência daquilo que as pessoas talvez tenham uma expectativa, né, de que exista algo acabado, algo definitivo. E quanto ao evolucionismo? Será que é legítimo usarmos a expressão teoria da evolução ou teoria da seleção natural, como vemos em muitas publicações? Ou será que o uso da expressão teoria da evolução mostra uma fraqueza, mostra um caráter mais especulativo dessa teoria que é tão importante no âmbito das ciências biológicas? E, embora haja uma discussão enorme na literatura de filosofia da ciência, de filosofia da biologia, e mesmo na literatura de divulgação, numa literatura mais geral que fale sobre o assunto, né? Para isso eu vou deixar aqui algumas referências para vocês poderem consultar. Nessa discussão coloca-se a questão, né, da evolução ser uma teoria ou não, ter ou não leis que expliquem os fenômenos biológicos a qualquer tempo, em qualquer
época. O fato é que, com o passar do tempo, a teoria da evolução ganhou a adesão, o respeito, a credibilidade e a legitimidade que vem da comunidade científica e passou a ser um referencial teórico no âmbito das ciências biológicas. Isso porque ela tem sido capaz de demonstrar de maneira robusta e explicar de maneira robusta a maior parte dos fenômenos biológicos que são conhecidos e que são observados e que respondem em maior ou menor grau às perguntas que o homem vem se fazendo há milênios. Os filósofos da ciência e os biólogos que defendem o estatuto de teoria relacionado ao evolucionismo e à existência de leis na biologia, eles afirmam que não podemos medir a biologia com a régua das outras ciências, da física e da química. Para eles, a biologia ela tem um caráter próprio, né? E tudo que nós podemos buscar em relação à formação de teorias, de generalizações, modelos matemáticos para explicar os fenômenos, eles têm que estar estritamente relacionados à biologia. Nesse contexto, vale lembrar que a física ela sempre foi usada como modelo explicativo no contexto da filosofia da ciência. Né? A física é a ciência por excelência, com as suas construções teóricas, as suas leis, os seus modelos matemáticos. Né? A física é uma ciência que ela é matematizada no seu núcleo principal. O que, convenhamos, não acontece no contexto das ciências biológicas. No entanto, nós podemos encontrar aquilo que nós chamamos de leis no âmbito da biologia de um modo geral e que tem uma aplicação no contexto da teoria da evolução. Por exemplo, as leis de Mendel para explicar os mecanismos de herança das características dos organismos, a lei de Hardy-Weinberg, ou teorema de Hardy-Weinberg, que trabalha no âmbito da genética de populações, ou seja, como se comportam os genes, né, como é que eles estão distribuídos dentro de uma população, se aumenta a frequência de um gene ou se diminui a frequência de um gene em uma população. E temos também a lei da proporção sexual, proposta pelo Ronald Fisher, que vai dar conta aí de qual é o papel, né, do sexo no contexto da teoria da seleção natural ou na teoria da evolução. Além dessas três, existe também a lei de Dolo a respeito da mudança nas espécies. Essa lei diz que uma espécie ela se modifica ao longo do tempo, gera novas espécies, mas essas espécies geradas não evoluem de maneira a se tornar a espécie que deu origem a elas. As ciências biológicas em geral e o evolucionismo em particular satisfazem o critério daquilo que se chama de ciência, uma vez que ela conta com generalizações, com modelos, com hipóteses, com experimentos, com observações que testam, por sua vez, as hipóteses e as teorias. Talvez poderíamos colocar como uma única objeção ao evolucionismo e às ciências biológicas o fato de que os objetos estudados por elas estão restritos ao planeta Terra. Nós não conhecemos vida em outros planetas e, na suposição de que exista vida em outro planeta, nós precisaremos nos perguntar se esses organismos que existem lá fora têm a mesma base molecular, genética, etc., que nós encontramos nos seres vivos existentes no planeta Terra. Por outro lado, se nós fizermos uma comparação, não é, com a física, que
segundo os filósofos da ciência, ela preenche todos os requisitos daquilo que pode ser chamado de ciência, nós podemos ver hoje que ah, a física ela tem também as suas limitações. Vejam vocês que tudo que é tratado no âmbito da mecânica newtoniana e também na teoria da relatividade de Einstein não se aplica, por exemplo, ao que acontece na escala de tamanho que é estudada pela mecânica quântica. Nós sabemos que um dos grandes sonhos do Albert Einstein era o de unificar, né, todos os campos da física numa única teoria explicativa, talvez aí numa única equação que desse conta de toda a diversidade de fenômenos físicos existentes. Sendo assim, aquilo que se pensava no passado a respeito da física como sendo a rainha das ciências também pode ser colocado em discussão, né? O que, em último caso, não invalida nem uma coisa nem outra, né? Isso, na verdade, só mostra que as ciências biológicas elas têm tanto direito ao estatuto de ciência quanto a física, a química e a matemática, sempre tidas como as rainhas da ciência, as rainhas do rigor científico. Por sua vez, o evolucionismo tem se mostrado bastante robusto para explicar todo e qualquer aspecto relacionado aos seres vivos, né, a sua existência, a modificação, né, a chamada descendência com modificação ao longo do tempo, né, o que dá uma credencial especial para essa teoria, dá uma credibilidade e funciona, né, como um modelo que guia toda a pesquisa que é feita em ciências biológicas. Na verdade, ele é um verdadeiro programa de pesquisa científica, que já foi, né, rotulado pelo filósofo da ciência, o Karl Popper, como um programa metafísico de pesquisa. No entanto, ele mesmo acabou mudando de ideia depois. Quando Malafaia afirma que a teoria da evolução tem mais de religião do que o próprio criacionismo, na verdade ele está engrossando o coro de outros tantos criacionistas e até mesmo de alguns cientistas que adotam este ponto de vista, de que não há evidências cabais para demonstrar que ocorre evolução. Muitas vezes, inclusive, acaba havendo uma confusão entre as evidências que dão suporte para a descendência com modificação das espécies, né, a mudança das espécies ao longo do tempo, com a origem das espécies, né? Isso mostra o quanto de desconhecimento, de ignorância está por trás disso. Eu diria mesmo até que, em alguns casos, é claro que não são todos, fica muito a impressão de que esse argumento ele é vazio, uma vez que, por um lado, eles afirmam que não há evidências para o evolucionismo, mas por outro, eles não dão sequer uma prova, um argumento, uma evidência que sirva para dizer que as coisas foram de outra maneira, que tudo que existe na Terra foi a obra de um Criador. Eles se limitam basicamente a dizer que há uma necessidade lógica de que exista um Criador, como se a lógica fosse algo que existisse por si só na natureza. Quem já leu o livro A Origem das Espécies de Charles Darwin percebeu que ele teve todo um cuidado para elencar uma quantidade fabulosa de dados que pudessem servir como evidência para a sua teoria. De certa forma, ele organizou isso em capítulos, né, distribuídos pelo livro, e a título de exemplo eu posso citar o capítulo referente à variação no estado doméstico,
no qual ele vai falar sobre o trabalho meticuloso dos criadores de animais domésticos, fazendeiros que cultivam algum tipo de vegetal, né, para uso, para consumo. E esse trabalho meticuloso consistiu em quê? Em cruzamentos seletivos que pudessem então melhorar determinadas características consideradas úteis para os criadores. Nesse contexto, é óbvio que as características selecionadas não visavam o bem-estar do organismo em si. Por outro lado, ele vai falar também sobre a variação no estado selvagem, uma coisa que ele pôde fazer ao longo da viagem que ele fez ao redor do mundo. Hoje nós sabemos muito claramente, né, o quanto isso é importante, aspectos como o polimorfismo não são tão difíceis de observar. Outro aspecto importante também que foi tratado por ele e usado como evidência, a anatomia comparada, o conceito de homologia, um conceito fundamental para a teoria da evolução e que mostra de maneira inequívoca que há um relacionamento entre os organismos. Atualmente nós podemos falar, inclusive, no uso da biologia molecular que vem corroborando os dados que foram apresentados pela anatomia comparada e que dão uma precisão muito maior para esse tipo de análise. Outro aspecto importante e que serve como evidência para a teoria da evolução é a distribuição geográfica dos organismos, que apresentam aí determinados padrões que só poderiam ser explicados no contexto da teoria da evolução. Então, eu penso que é muito leviano, né, por parte das pessoas dizer que não há evidências para a teoria da evolução. Se nós puxarmos para o outro lado, é muito mais fácil, na verdade, pensarmos que não há evidências que corroboram o criacionismo, né? Dessa forma, esse tipo de argumentação ela é vazia. Ela pode denotar ou uma ignorância total sobre o tema, pode denotar simplesmente a não aceitação desse tema, né? Uma negação, como a gente vê até em outros aspectos que permeiam aí a sociedade, ou podem simplesmente dizer respeito a uma desonestidade intelectual, né? Na verdade, as pessoas tentam simplesmente desqualificar algo que elas não entendem e, por não entenderem, não aceitam. Por isso, eu sempre disse nas minhas aulas, né, que é muito importante que nós conheçamos, né, as coisas, que nós estudemos, até mesmo para podermos criticar, tá certo? Independentemente de aspectos, como é que eu poderia dizer, aspectos... Bom, eu poderia dizer que quem defende esse tipo de colocação, aqueles que aceitam, defendem o criacionismo, vale a pena lembrar que a Igreja Católica ela tem uma posição com relação à teoria da evolução. Ao menos 2 papas, Pio XII e João Paulo II, se pronunciaram a respeito. E, de acordo com aquilo que eles escreveram, e para isso eu vou remetê-los ao meu vídeo anterior, no qual existem os links, não há para eles conflito entre a teoria da evolução
e os aspectos relacionados à existência de Deus. Embora haja algumas ressalvas, eles entendem que a teoria da evolução ela é uma teoria válida, é uma teoria importante. Outro ponto interessante nessa argumentação é que os criacionistas recorrem ao fato de que no passado e mesmo no presente existiram e existem cientistas que são religiosos, eram religiosos e são religiosos. No entanto, eles se esquecem de que mesmo um cientista seguindo uma profissão de fé, muitos deles sabem separar aquilo que está relacionado à religião daquilo que está relacionado à ciência e convivem muito bem com isso. Isso também já foi tratado no meu vídeo anterior sobre ensino de evolução. Para finalizar, quando Malafaia menciona a lei da biogênese, as leis da termodinâmica e a descoberta do código genético por Mendel, ele incorre em equívocos, ele se engana e até mesmo comete erros grosseiros. Então vamos lá. Pensando na lei da biogênese, na verdade não há uma lei da biogênese, ou pelo menos ela não é encarada. O que se entende por biogênese nas ciências biológicas é uma teoria que está ligada à origem da vida. Ou seja, o ser vivo só pode provir de outro ser vivo. Com relação às leis da termodinâmica, há uma quantidade imensa de literatura que trata a esse respeito. Né? Muitas vezes os críticos da teoria da evolução se valem das leis da termodinâmica como uma maneira de refutar o evolucionismo. No entanto, muitos outros autores entendem que as leis da termodinâmica se adequam perfeitamente ao contexto evolucionista. E, por fim, com relação à descoberta do código genético por Mendel, este é um erro fantástico, uma vez que o Mendel não descobriu o código genético. Como já foi mencionado anteriormente, Mendel descobriu alguns mecanismos básicos da transmissão de características. O código genético foi descoberto somente na década de 60 do século XX por uma equipe de cientistas que se debruçou sobre o assunto logo após, né, da decifração da estrutura do DNA por parte de Watson, Crick, Maurice Wilkins e, né, aproveitando para fazer uma pequena homenagem aqui a Rosalind Franklin. Em homenagem aos físicos, eu trouxe aqui comigo o gato do Schrödinger, né, para mostrar aí os paradoxos da física. Eu não posso afirmar que ele está vivo ou está morto, mas eu posso afirmar pelo menos que ele come e continua sentindo fome, o que não deixa de ser um paradoxo. Bom, por hoje é só. Eu espero ter contribuído de alguma maneira para o entendimento dessa questão e espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, por favor, curtam, compartilhem e assinalem o sininho para receberem notificações a respeito de novos vídeos que eu pretendo fazer. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Grande abraço.